Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Vou aproveitar o trajeto novamente aqui, como de costume, né? De vez em quando a gente faz isso. Então provavelmente, na verdade vai ter, né? Nem é provavelmente, vai ter barulhos externos e de trânsito, estrada, mas o que a gente fala aqui é mais importante do que isso. Eu tenho falado alguns podcasts assuntos bem delicados, né? Porque a gente falou, por exemplo, né? O último podcast que eu fiz, acredito que é o último, depois você dá uma olhada aí, sobre rasgar a recomendação para o templo. E esse foi um assunto que eu vivenciei, não foi só uma vez. Por que eu queria ressaltar isso um pouquinho novamente? Que as pessoas sempre falam para mim, mas olha só, você fica criticando muito, tal, não é desse jeito igual você fala, não tem coerção e medo de uma forma assim como você fala. Como não tem coerção e medo desse jeito? Como não tem? Uma pessoa, membro da igreja, tô falando uma porque eu falei de um caso só, mas tem vários. Mas um caso de uma pessoa que foi chamada no bispado para poder renovar sua recomendação para o templo, e por ela não estar doando dinheiro para a corporação Mormon, ela não tinha valores, ela estava passando necessidade. Mas sua fé tem que passar por cima, você tem que conseguir, tal. E por ela não ter conseguido doar ofertas de jejum, porque ela não tinha, o bispo dela pegou a recomendação dela, rasgou na frente dela e falou: olha, quando você conseguir dar oferta de jejum, a gente faz uma nova recomendação para você, e por enquanto suas bênçãos estão estacionadas. Estou repetindo isso para vocês, né, que foi o que foi falado no último podcast, porque é um assunto delicado e temos que falar disso, para não vir simplesmente alguém falar assim: que coerção e medo que as pessoas estão lá porque elas querem. É lógico, elas são emaranhadas em procedimentos, em regras que elas têm que cumprir, baseadas em que, se você não fizer, suas bênçãos não vão ser cumpridas, você não receberá as bênçãos. E a pessoa fica: poxa, eu quero minhas bênçãos, eu quero, mas ele está falando que tem que ser dessa forma, disso, então ela vai fazer. A ponto de você... teve até alguém que comentou num dos podcasts no YouTube que a única interação que a pessoa tem no templo é Lúcifer olhando no seu olho e falando. É isso, a ponto de Lúcifer olhar para você e falar: você tem que fazer tudo. Aí quando ela é chamada no bispado para poder renovar a recomendação para o templo, é pedido um monte de coisa para ela, e ela fica lembrando lá de Lúcifer com o olhão lá olhando para você e fala: você vai estar no meu poder se não fizer tudo. E simplesmente ela fala: eu não estou conseguindo pagar a oferta de jejum. E o líder rasga a recomendação na frente dela. Imagina o que fica na cabeça dela, olhando Lúcifer lá, né? Lúcifer olhando no olho dela, lá no templo. E aí? E o emocional dessa pessoa, quem que vai recuperar? A gente já sabe que o raio dessa corporação não liga pro emocional. Mas olha, tem um programa aí que agora tem uns psicólogos. Para com isso, isso não funciona. Tanto é que eu conheço muita gente que está com problemas emocionais ainda lá dentro da corporação. Imagina as pessoas que saíram com sequelas. Tem coisas que não voltam mais. Quem vai pagar por isso? Essa irmã que, nesse caso, que eu falei para vocês de rasgar a recomendação, foi há muito tempo atrás. Imagina só a cabeça dela, e ela tá na igreja ainda. Por quê? Ela tá no emaranhado de procedimentos ela já se emaranhou nas coisas da corporação, a ponto de: poxa, eu não posso sair daqui, olha minhas bênçãos. Imagina o que ela deve ter se esforçado para conseguir um dinheiro, para poder doar de ofertas, mesmo estando numa situação difícil, para poder voltar lá e falar: agora eu posso ter minhas recomendações para minhas bênçãos não ficarem bloqueadas de novo. Pare de vender bênçãos, corporação Mormon. Pare de vender bênçãos. Pare de vender bênçãos. As pessoas acham que quando eu venho aqui fico falando blá blá blá, mas e aí? Comenta aí, membro com a recomendaçãozinha no bolso.
Comenta aí pra mim por que foi feito isso com essa irmã. E esse é um caso que eu ainda vou falar dos outros vários que eu já vi. Mas queria ouvir o que vocês têm pra falar. Qual seria a passada de pano nesse caso, hein? E aí? É complicado falar sobre essas coisas, mas não deixa de ser super necessário, tá? É delicado esses assuntos. Quem é membro da igreja que me ouve aí pode ficar chateado. Ah, mas caramba, hein? Por que você fala desse jeito? Eu vi, eu estava lá. Eu já falei que aqui a gente não fica usando, eu suponho que seja dessa forma dentro da corporação. Não, eu estava lá. Esse caso aí eu fiz parte, eu ouvi o bispo que rasgou a recomendação falando que estava fazendo aquilo para os membros aprenderem a se disciplinarem e pagar. E aí, o que você tem a dizer a respeito disso? Então tá certo. Desculpa novamente os barulhos externos, pessoal. Tá? Eu agradeço a todo mundo que está aqui sempre comigo nessa batalha, nessa corrente do bem. Mas eu precisava falar com vocês. E quando vem o insight, eu preciso falar, é na hora, e se eu estiver no carro, onde for, a gente tem que conversar. E não vamos deixar de fazer. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.